Por que o Aleph representa Deus? Por que a letra Aleph representa Deus? Nesse vídeo nós vamos procurar examinar, através do hebraico, da cultura judaica, por que a letra Aleph representa Deus. Mas antes, eu quero pedir para você que se inscreva aqui no nosso canal, que você ative as notificações e que você também curta, aperta aí o joinha para você curtir esse vídeo. Por que eu peço isso? Esse conteúdo é gratuito, esse conteúdo chega até você sem você pagar nada. Então, o pagamento que você pode fazer é se inscrevendo no canal. O pagamento que você pode fazer é clicando no joinha e ativando as notificações, porque toda semana eu estou subindo um vídeo novo como esse, que nós vamos falar sobre a letra Aleph, tá bom? Então faça isso, se inscreva aqui no canal. Vamos lá então, por que a letra Aleph representa o Eterno, o nosso Deus? Eu vou compartilhar com você aqui a minha tela, para que você possa ver as informações, que para nós o que é mais importante são as informações e não eu aparecer aqui para você, mas eu estou aqui, ó, do seu lado aqui, ó, do seu lado, isso, e aqui do lado está na tela mais cheia as informações que são importantes e relevantes para você estar fazendo aí a sua anotação. Eu peço que você possa ficar bem atento a esse vídeo, que você faça as suas anotações e que você possa assistir esse vídeo por completo, para que você possa, no final, ter aí a sua opinião, a sua posição sobre aquilo que nós estamos falando. Você pode depois comentar aqui embaixo, mas é importante que você assista o vídeo para você entender o nosso posicionamento e aquilo que eu vou apresentar. Então, essa letra que você está vendo aí na tela é a letra Aleph, a primeira letra das 22. Eu vou aqui, eu sempre estou olhando aqui para o lado, que é onde eu estou acompanhando aqui, controlando sozinho aqui, controlando o nosso vídeo. Então eu vou colocar aqui na tela para você, já está aí na tela, todas as letras, as 22 letras base do hebraico. Nós temos ainda letras que são chamadas letras sofit, e temos que são as letras finais, e temos as letras adicionais, letras que vieram depois. Mas essas são as 22 letras que são a base da construção, da revelação da palavra do Eterno, da revelação da palavra de Deus. A letra Aleph, como você pode ver, é essa que eu estou destacando aí para você em amarelo. A primeira letra, no hebraico se escreve da direita para a esquerda. No hebraico se escreve da direita para a esquerda. Então você está vendo aí do lado direito a letra Aleph. Depois temos a letra Beit, Gimel, Dalet, Rei, né, Vav, Zain, Het e Tet. Depois na segunda linha temos Yud, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samer, Ain, Pei e Tzad. E na terceira linha nós temos Kuf, Resh, Shin e Tav. Mas o que nos interessa nesse momento é a primeira letra, essa que está em amarelo aqui, que nós vamos mostrar, destacar ela aqui, agora aí aparecendo para você, porque o que nos interessa é saber por que a letra Aleph representa Deus. Então, eu vou apresentar aqui para você vários argumentos, porque não é só um argumento que nos faz entender que a letra Aleph representa a Deus, mas nós vamos usar aqui vários argumentos, e no conjunto desses argumentos é que nós chegamos à conclusão do porquê o Aleph representa a Deus. Então, nós temos aí a letra Aleph e temos aqui o primeiro versículo da Bíblia, ou o primeiro versículo do Tanar, né, da Bíblia ou do Tanar. Você percebe que o primeiro versículo, ele aparece, a primeira letra, aparece a letra Beit. Essa letra que você está vendo na sua tela, aqui, eu vou pegar aqui um lápis aqui, amarelo, para eu ir riscando aqui, ó. Essa letra aqui que você está vendo é a letra Beit,
que tem um pontinho dentro da letra, que é um dagesh, né, ou um nikdut, é um pontinho dentro da letra, que é a letra beit. Essa letra é a segunda letra das 22. Então, se o Aleph representa o Eterno, por que ela não está posicionada na primeira, como sendo a primeira letra que aparece na Bíblia? No primeiro versículo, na primeira palavra, por que não aparece a letra Aleph? Então é interessante que o Taná começa com a segunda letra do abecedário hebraico. E por quê? Porque a primeira letra representa o Eterno. Então eu vou dar aqui 7 motivos do porquê o Aleph representa o Eterno. Primeiro motivo, o formato da letra, né, é Aleph. A letra Aleph é um Vav, eu vou colocar aqui embaixo para ficar claro para você, ó. A letra Aleph é um Vav inclinado. O Vav é uma letra, é essa letra que você está vendo aqui no versículo, no primeiro versículo, ó, eu vou circular. Essa letra aqui é a letra Vav, que eu estou circulando aqui, ó. Essa letra aqui é a letra Vav. Então, esses 2 pontinhos embaixo aqui não fazem parte da letra Aleph. São chamados aí, é um sinal massorético, que dá o som de vogal. Então, essa letra aqui que você está vendo aqui, ó, que eu estou circulando, é a letra Vav. Se eu inclinar essa letra, né, eu posso dizer que ela está no centro da letra Aleph. Então, aqui eu coloquei aqui para você ver que a letra Vav está no centro da letra Aleph. E também nós temos o quê? Nós temos o Yud superior, que é essa letra que está aqui formando também a parte superior da letra Aleph. Que nós temos aqui, ó, na primeira palavra aqui do versículo, né, Bereshit, eu estou circulando aqui, ó, a letra Yud, que é essa letra aqui, ó, que eu estou fazendo uma flechinha para você ver. Essa letra Yud é a letra que nós estamos falando aqui, que forma também a letra Aleph. É um Yud superior. E embaixo nós temos também o Yud inferior. Então, o Yud superior e o Yud inferior, que formam aí a letra Aleph. Então, destacando mais ela aqui para ficar claro, o Yud é a 10ª letra do Aleph Beit. Ela é a menor letra das 22 e é a única que está posicionada de maneira que pareça que ela está flutuando em relação às outras letras. Nós temos 22 letras, as 22 letras tocam embaixo e tocam em cima. Temos inclusive a letra Lamed, que ela passa, que é a letra mais alta das 22, a letra Lamed, mas o Yud é a letra que é a menor, a letra que está flutuando. Então, o Yud é a letra da completude. O Yud é a letra que fala de completar um ciclo, porque a partir do Yud se reinicia a contagem. Então, de 1 a 9, chega no Yud, que é a 10ª letra, e aí, depois do Yud, vai se reiniciar a contagem. Então, o número 10 na Bíblia é um número muito importante. Nós vamos até fazer um vídeo sobre isso, sobre o número 10. E por quê? Porque é um número muito importante. A letra Yud também representa a mão, né? Que mão em hebraico é Yad. Yad e Yud são a mesma palavra no hebraico, né? Que é a mão do Eterno. Então, a mão do Senhor. O número 10 corresponde a uma conclusão de ciclo. Então, o Yud, né, que representa o número 10, na nossa visão, que nós temos e seguimos os algarismos arábicos, e os hebreus, os judeus, usam as letras como números. Então, o 0 marca o fim do ciclo e o início de um novo ciclo. E o Vav inclinado representa a minha humanidade. O Vav inclinado representa a minha
humanidade. Aí você pode ser que esteja perguntando, pois o Vav, né, que é a sexta letra do Aleph Beit, representa os humanos. E pode ser que você esteja perguntando, mas por que o Vav representa o ser humano? Então vamos ver isso. O Vav representa o ser humano porque o Vav inclinado, ele representa a minha humanidade, né? E é a sexta letra do hebraico. Por que isso? Porque no sexto dia, Deus criou o homem. 6 dias Deus deu para o homem. O sétimo, que é o Shabat, é do Senhor. 6 meses Deus deu para o homem. O sétimo é do Senhor, que é, inclusive, no sétimo mês, onde se comemora-se o Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico. Não se comemora no mês de Nissan, no primeiro mês, mas se comemora no sétimo mês, que é o Rosh Hashanah, que se comemora aí o Ano Novo Judaico. 6 anos são para o homem e o sétimo é para o Senhor, que é chamado o ano sabático, né? o ano da Shemitah, o ano sabático, o ano que se preserva a terra. Então, sendo assim, o Yud superior representa a minha espiritualidade. O Yud inferior representa a minha alma. Quanto mais eu me apego a este mundo, mais separado eu estou da minha espiritualidade. Então, o Aleph, ele representa o eterno na nossa vida. E o eterno como sendo o Yud superior, contato com a espiritualidade, e o Yud inferior, contato com a minha fisicalidade. Também, destacando aqui o Aleph novamente, nós destacamos aqui, mais uma vez, o Vav inclinado, mas agora eu estou colocando aqui o valor numérico da letra Vav. Por quê? Porque cada letra equivale a um número, tem um valor numérico. E é usado no hebraico usado a gemátria para se chegar a uma conclusão da interpretação do texto. Então você soma as letras e até multiplica para você chegar a uma conclusão. Então o Vav representa o número 6, o Yud representa o número 10 e o outro Yud representa o número 10. Quando somamos, né, esses 3 valores das 3 letras que compõem o Aleph, nós chegamos ao número 26. E o que isso significa, Marcelo? O valor numérico da letra Aleph é 26, sendo que 2 Yud e 1 Vav corresponde ao número 26. Isso significa o quê? O nome considerado sendo o nome do Eterno, o tetragrama, que não pode ser transliterado e nem pronunciado, e eu tenho um vídeo aqui no canal que deu muitas visualizações e muito comentário, onde eu explico sobre o nome do Eterno, e que o tetragrama, Yud Rei Vav Rei, corresponde ao nome mais íntimo do Eterno. A tradição judaica costuma substituir o tetragrama pelo nome Adonai, que significa Senhor, que vem de Adon, né? Senhor. Então substitui-se. A soma dessas letras também é 26. E aqui é importante eu dizer que quando eu digo que os judeus substituem o tetragrama pelo Adonai, é exatamente para respeitar esse nome que ele está descrito que não deve ser profanado. Lá nos mandamentos é o tetragrama que aparece. Então muitas pessoas pegam o tetragrama, que é esse nome que está aí, Yud Rei Vav Rei. Yud é essa primeira letra, Rei a segunda, Vav Rei. Por isso nós falamos Yud Rei Vav Rei. Esse nome aqui, ele não pode ser transliterado. Muitos transliteram, né, e colocam ali as consoantes, né, a vogal e as consoantes, e depois acrescentam as vogais para pronunciar, como Javé, Jeová, né, Iavé. E isso, segundo a cultura judaica,
não é permitido pelo Eterno. Ah, mas eu não concordo, Marcelo. Tudo bem que você não concorde, mas quando nós vamos interpretar a Bíblia, nós temos que levar em consideração a cultura judaica, o pensamento judaico, não a religião judaica, mas a cultura do povo judeu, né, o idioma, a maneira que eles vivem, para nós chegarmos a uma interpretação. Nós não podemos desprezar as raízes da nossa fé, que é judaico, e Yeshua era judeu. Então nós não podemos desprezar as raízes, e se você tira a árvore de perto da sua raiz, a tendência é ela morrer. Então todo fruto ele tem ligação com a sua raiz, e nós temos que respeitar as raízes da nossa fé. Então aí o tetragrama, nós temos o Yud, que vale 10, nós temos o Rei, que vale 5, nós temos o Vav, que vale 6, e nós temos o Rei, que vale 5. A soma dessas letras, nós chegamos ao número 26. O que isso significa? Que a letra Aleph, ela tem o mesmo valor numérico do nome do Eterno, o nome mais íntimo, que é o tetragrama. Por essa interpretação de que o Aleph corresponde a 2 Yuds e um Vav. Então nós chegamos a essa interpretação. Pode ser que seja novo isso para você, quando se desmembra uma letra para se chegar a uma interpretação, para se chegar a uma conclusão. Mas isso é muito comum no estudo aprofundado das letras do hebraico. Isso é muito comum entre os rabinos, isso é muito comum de quem estuda profundamente o hebraico. Para as pessoas que não estudam, isso é muito novo, e é importante que você esteja aqui também vendo e consumindo esse conteúdo. Então, a letra Aleph tem o valor numérico 1, mas também tem o valor numérico 1000. E por quê? Então aqui, mais um argumento de que o Aleph representa o Eterno. Nós temos aí a palavra Aleph, formado da letra Aleph, Lamed e Fei. Aqui, Aleph, Lamed e Fei final. Né? A letra Fei é a mesma letra da letra Pei. Pei e Fei, P e F no hebraico são a mesma letra. Isso não só no idioma hebraico, mas em outros idiomas também, P e F são a mesma letra. E alguns idiomas têm P e o H junto, que dá o som do F também. Mas aqui no hebraico, P e o F são a mesma letra, Pei e Fei. E aí nós temos aí a palavra Aleph, que é o número 1, Aleph também representa o número 1, e temos Elef, que representa o número 1000. Então, Aleph representa 1 e Elef representa 1000. Lembrando que nós estamos falando da letra Aleph. Então, se você observar aqui, Aleph se escreve com essas 3 letras. Aleph se escreve com essas 3 letras. E Elef se escreve com essas 3 letras. A diferença de Aleph para Elef são os sinais maçoréticos, que eu estou circulando aqui para você. Ó. Os sinais maçoréticos. Esses sinais maçoréticos é que mudam a vocalização, da palavra Aleph e Elef. Então, os sinais maçoréticos, mas no hebraico que a Bíblia foi escrita, não existiam sinais maçoréticos. Os sinais maçoréticos foram acrescentados no hebraico e muito tempo depois, é algo novo. Então não existia sinais maçoréticos, existia apenas a vocalização, né, da vogal, mas não existia a representação gráfica das vogais. Então o que é que nós podemos entender aí a partir disso? Nós temos um versículo na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 8, que diz: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então veja, para o Senhor um dia é como 1000, e 1000 como um. Veja que algo importante que você precisa refletir, que
que as pessoas que leem a Brit Hadashah, o Novo Testamento, imaginam que os escritores e as pessoas que falaram e estão ali registrado no Novo Testamento, o que foi falado, acham que as pessoas tirou do nada o que elas falaram. E não foi assim. Pedro, ele fala com base na sua cultura, com base na cultura judaica. Por isso que ele disse isso, porque exatamente o Aleph, que representa o Eterno, pode ser um, como pode ser mil. Assim como o Eterno na sua vida. O Eterno pode ser muito pequeno, muito fraco, muito diminuto, muito sem poder, e pode ser muito grande, como nós vemos em outro versículo, no Sefer Ishayahu, no livro de Isaías, capítulo 60, verso 22, que diz: o menor virá a ser 1000 e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo, o farei prontamente. Então, aqui o 1000 que aparece aqui, o menor virá a ser 1000, esse 1000 que eu estou circulando aqui, no original hebraico, ele aparece essa palavra aqui, ó. Essa palavra aqui que foi traduzido por 1000. Então, é muito importante nós observarmos que parece até uma coincidência, mas não existe coincidência, porque as letras foram entregues pelo Eterno de maneira a qual a trazer a revelação. Então, aqui mais um argumento. Vamos para o próximo argumento. Há várias palavras que se utilizam do Aleph, e palavras importantes. Marcelo, você está passando muito rápido aí, eu não estou conseguindo anotar. Depois você pode parar esse vídeo, fazer a sua anotação certinho, pode voltar esse vídeo, rever o vídeo, sem problema nenhum. E lembrando, se você ainda não curtiu, não deu um like, faça isso agora, pode ser que você tenha esquecido. Então, vamos lá, as várias definições da palavra Aleph, várias definições. Então, Aleph significa boi, né, na pictografia, que é o desenho que surgiu a letra. Então, está aí na sua tela o desenho da letra Aleph, da maneira que ela surgiu. A palavra também, a letra, significa Aluf. Veja que a mesma escrita, Aleph, Elef, Aluf, Aluf significa capitão, amigo, guia, força, governador, amável. Quando se usa o Aleph nas palavras, pode mudar o sentido da palavra. Assim como o Eterno, quando entra na vida de alguém e essa pessoa passa a crer no Eterno, muda também a vida da pessoa. Então, observe, muito interessante, né? As palavras, quando você acrescenta a letra Aleph, o que acontece com a palavra? Então, nós temos aqui a primeira palavra, que é Gula. Gula significa sitiar, cercar. Quando eu coloco o Aleph, fica Geula. Geula significa redenção, libertação. Então, veja, ao acrescentar a letra Aleph, eu mudei o sentido total de ruim para bom, de cercar, sitiar, prender, para redenção, libertação. Vamos mais uma palavra para você observar. A palavra dam. A palavra dam significa sangue. Dam significa sangue. Mas se eu colocar um Aleph na palavra dam, como que fica? Fica Adam. Adam significa ser humano. Ou seja, o sangue, você sabe que no sangue tem as propriedades da terra. Então o sangue veio da terra. O boneco, só o boneco não teria espiritualidade nenhuma. Mas quando o Eterno entrou na vida do ser humano, ele passou então a deixar de ser apenas uma matéria de baixo e passou a ter uma matéria de cima. Deixou de ser apenas um Yud de baixo e passou a ter o Yud de cima. Deixou de ser apenas matéria orgânica para se tornar também substância espiritual. Então veja a mudança da palavra e do significado, como acontece, assim como quando o Eterno entra na vida de alguém. Ele deixa de ser um ser que pulsa apenas sangue e vive apenas pela alma, os desejos e as vontades, e passa a ter a sua espiritualidade também. Vamos para mais uma palavra, a palavra met.
A palavra met significa morte. A palavra met significa morte. Mas se eu colocar o aleph na palavra met, fica a palavra emet. Emet significa verdade. Veja que mudança, né? Quando eu coloco a letra aleph, eu saio da morte para a verdade. Eu saio da morte para a vida. Então, a verdade, que é a vida, a verdade traz a vida, e é esse o simbolismo quando o aleph entra. Por quê? Porque aquele que tem o aleph do eterno, aquele que vive no eterno, aquele que anda com o eterno, ele anda na verdade. Então veja como que fica muito mais bela a interpretação quando você entende profundamente o significado da letra, a representação da letra e a mudança gráfica, mesmo na gramática, não tinha aleph, passou a ter aleph. Qual é o simbolismo disso? E é interessante que quando você estuda o hebraico, e só através do hebraico é possível perceber que a letra aleph, na tradução, em muitas palavras, ela some, ela perde totalmente o sentido. Porque em muitas palavras, a letra aleph, ela não tem uma representação vocálica no idioma da língua portuguesa. Então, ela se perde na tradução. Você só consegue ver a existência do aleph, em alguns casos, quando ela está no original. Então, isso é muito interessante também nós vemos que a colocação do aleph leva a palavra do ponto negativo para um sentido positivo. E é isso que acontece na vida daquele que crê no eterno. Ele sai da situação negativa e passa para uma situação positiva. Vamos continuar aqui, voltando ao versículo 1, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, que é o primeiro versículo do Taná, o primeiro versículo da Bíblia, onde eu estou destacando aí as letras aleph do versículo. Veja que a quantidade de aleph que aparece no primeiro versículo do Taná, que é a Bíblia, lá no Sefer Bereshit, no livro de Gênesis, são 7 palavras, o primeiro versículo, e apenas 6 aleph. Nós temos aleph na primeira, que é Bereshit, aleph na segunda, que é Bará, aleph na terceira, que é Elohim, aleph na quarta, que é Et, aleph na sexta, que é Ve'et, e aleph na sétima, que é Haaretz. Nós só não temos aleph na palavra Hashamayim. E veja que interessante que a palavra Hashamayim, né, Ha é um artigo, que significa o, a, os, as, e Shamayim é céus. A palavra Shamayim significa céus, e não tem aleph ali. E nós podemos subentender que realmente não tem aleph, porque o eterno está nos céus. Né? Toda vez que alguém vai dirigir uma oração ao eterno, ele eleva os olhos aos céus, né? Porque na ideia, no senso comum, o eterno está nos céus. Então nós temos aí 6 letras aleph. Pela gemátria, nós temos a prova dessa letra representando o eterno. Nós temos aí a palavra aleph, que somando as letras, o 1 equivale à letra aleph, 30 equivale à letra lamed, e o 80 equivale à letra fei, fei final. Então, a soma dessas letras, nós chegamos ao número 111. A soma das letras resulta 111. E usando a multiplicação, o resultado é 1. Ou seja, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Ou seja, representando a unicidade do Eterno, representando a unicidade do poder do Eterno, mostrando mais uma vez o porquê que a letra aleph representa o Eterno. Lembra que eu falei para você que algumas palavras do hebraico, elas se perdem na tradução? No verso 1 do Sefer Bereshit, do livro de Gênesis, o capítulo 1, nós temos aqui essa palavra, e nós temos aqui essa palavra, que ela some na tradução, que é a palavra et. A palavra et, ela some na tradução. Por quê?
porque não tem um equivalente na língua portuguesa que represente o et. Então ela some na tradução. Nós temos, no princípio criou Deus, né, que aqui seria no princípio criou Deus, e aí pula os céus e, tirando o et, a terra. O et não é traduzido, mas há um significado muito mais profundo que não é o foco do nosso vídeo, mas uma oportunidade nós podemos analisar o verso 1 de Gênesis 1. Então aqui nós temos mais um argumento. Seguindo aqui, algumas palavras que são importantes no Tanar, na Bíblia, que começam com Aleph. Nós temos El, que se traduz por Deus. Nós temos Elohim, né, que pode ser traduzido como Deus, ou às vezes é traduzido como Senhor, mas mais comum ser traduzido como Deus. Nós temos a palavra Av, que significa pai. Nós temos a palavra Ima, que significa mãe. Nós temos a palavra Or, que significa luz. Nós temos a palavra Arrie, que significa serei ou existirei, porque não existe ser na primeira pessoa do singular. No hebraico não existe o ser na primeira pessoa. E a palavra Ahavá, que significa amor. Então nós temos aí 7 palavras, são 7 exemplos de palavras que começam com a letra Aleph e que são palavras importantes no hebraico, palavras importantes na Bíblia e que começam com a letra Aleph, provando aí que o Aleph representa o eterno e o porquê do Aleph representar o eterno. Se o Aleph, então, representa Deus, ele não pode estar no início do Tanar, porque Deus não está no início. Deus veio antes do início. Então, por isso, os 72 sábios de Deus, no início da era do segundo templo, traduziram do hebraico para o grego o primeiro versículo da Bíblia, de maneira que ninguém pudesse dizer que Deus estava no princípio. Então, se você pegar um Tanar, você vai ver que a tradução, ao invés de ser Deus criou, no princípio criou Deus, eles colocam Deus criou no princípio. Deus criou no princípio, e não no princípio criou Deus. Por quê? Porque Deus é antes de tudo. Deus veio antes de tudo, Deus existe antes de tudo. Então é importante que nós tenhamos essa consciência. E aqui nós temos aí vários argumentos que você pode assistir de novo, você pode ver novamente, e poderíamos falar muito mais argumentos do porquê o Aleph representa Deus e a importância e a beleza dessa letra no hebraico. Se você quiser estudar hebraico comigo, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link para você estudar hebraico comigo. Se quiser fazer parte do grupo do WhatsApp, onde todos os dias eu envio uma reflexão, aqui embaixo também está o link. E se quiser me seguir no Instagram, aqui embaixo também está o link. Foi um prazer poder compartilhar esse conteúdo com você. Eu espero você no próximo vídeo. Shalom, shalom, que o Eterno seja contigo.